Muito bem, meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor e que nessa tarde que seja de bênção. Eu quero deixar uma palavra nesta tarde sobre a palavra de Deus, concluindo a nossa bibliologia, a história da Bíblia, e eu tenho um texto aqui em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que está dizendo assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Nós falamos da revelação, nós falamos da inspiração bíblica, nós falamos da maneira que Deus usou os homens para escrever a palavra de Deus. Ele deu a palavra, ele inspirou, ele assoprou, ele soprou em cada homem a sua palavra, a maneira que ele gostaria que fosse a carta à humanidade. E muitos às vezes perguntam que existe parte da Bíblia inspirada e parte não. Muitos perguntam dessa forma. Mas aqui esse texto, Paulo deixou claro na carta de Timóteo que todo o escrito, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada. Aí você vai encontrar texto que às vezes você causa dúvida, quando está narrando a fala do inimigo, a fala de alguém que não fazia parte da escritura. Mas o que é inspirado é os escritos, a narrativa, o relato bíblico todo, do Gênesis ao Apocalipse, ele é inspirado por Deus. Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, então nós interpretamos, primeiro, que ela é inspirada. Ela foi plenamente inspirada por Deus dentro de 1600 anos que levou para escrever a Bíblia Sagrada. Deus esteve inspirando os homens. De uma forma ou de outra, aonde eles estavam, ele estava sendo inspirado por Deus para escrever dessa forma. Ele não escreveu de própria vontade, do próprio conhecimento, não. Foi inspirado. E por isso, essa inspiração levou eles a contar todos os relatos. A Bíblia é o livro que o autor está junto, e é o livro que não esconde o lado positivo e o lado negativo do escritor. Você vai encontrar quando Abraão falhou, quando Isaac falhou, quando Davi falhou, quando Saul falhou. Então nós vamos encontrar, ele é o relato que relaciona, que conta o relato de toda a história, positivo e negativo. Mas então por isso Deus inspirou. E esse livro, a Bíblia Sagrada, por ela ser inspirada, ela foi inspirada a escrever coisa que o homem não imaginava que estava escrevendo. Nós vamos falar sobre os símbolos, as figuras nos próximos vídeos. Mas então eles estavam escrevendo coisas que ele não tinha noção do que ia acontecer, do que era o que ele estava falando. Eles falavam do momento, mas Deus estava inspirando a escrever coisas do futuro. Então por isso esse é o livro, é o livro que nós devemos acreditar. Nós devemos ler, ele é o padrão, ele é a regra de fé nossa. Ela é a regra de fé, a conduta, nós conduzimos, ele é a bússola que nos conduz ao porto seguro. A Bíblia, no nosso país, graças a Deus, nós temos liberdade para ler ela. E outra, ela sendo inspirado, o autor, que é Deus, quando você está lendo, ela está do seu lado. Ele está do seu lado. Começa a ler ela, lê ela e conversando com o autor dela. Ele vai te ajudar você a entender. Por causa da inspiração. Ele inspirou os escritores. Esse livro é inspirado, tanto impresso. Podemos dizer, tanto impresso como os aplicativos, é o conteúdo que é inspirado.
é inspirado. Então, ficamos com essa palavra, né? Acreditando dessa forma, enxergando dessa forma, interpretando dessa forma. Deus inspirou toda a Escritura. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.